Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Aqui quem fala com você sou eu, Rafa Santos. Esse canal aqui você vai encontrar vários e vários conteúdos dos mais variados temas, mas eu vou me guiar para alguns principais que você vai perceber, que é livros, que dá para perceber que são coisas que eu gosto, marketing, negócios e algumas reflexões, porque no fim das contas a vida não é só feita de livros, marketing e negócios, a vida é feita de muito mais coisas e é sobre essas muito mais coisas que eu vou falar com você hoje. Esse livro aqui, primeiro eu vou contar para vocês como eu tive acesso a esse livro, sobre o que ele é, tudo mais. Vou falar um pouquinho sobre o autor, tá bom? Então bora lá. Como que eu tive contato com esse livro inicialmente? Eu estava num determinado momento da minha vida em que eu comecei a fazer alguns questionamentos no sentido de que, nossa, mas será que é só isso mesmo? Será que é só trabalhar e pagar a conta e todo mês é conta, é boleto, é isso, fazer dinheiro para pagar conta, boleto, lidar com questões empresariais, porque para quem não sabe, eu sou empresário, eu sou um consultor de marketing que tem a sua empresa. E para deixar as coisas um pouco mais animadas, digamos assim, eu tenho duas empresas, então são duas realidades que demandam coisas ali, demandam um esforço físico, um esforço mental, emocional e por aí vai. Você que é empresário, empresária, vai saber exatamente do que eu estou falando. E por conta disso, eu comecei a questionar muito sobre essas questões relacionadas a trabalhar a espiritualidade, por aí vai, ok? Então, antes de ir para frente, eu vou fazer um disclaimer aqui para deixar bem claro. Mais uma vez, essa é uma conversa, então o Prof. Rafa está aqui para expor as opiniões, as experiências que ele teve através dessa leitura e, com certeza, você assistindo a esse vídeo, prestando atenção, com bastante calma, eu tenho certeza que esse vídeo vai também te levar a fazer várias e várias e várias reflexões que você vai aplicar na sua vida. Lembrando que se você tem uma empresa, se você presta serviço para outras pessoas, essa realidade está inserida dentro da sua vida. Então, quanto mais reflexões você fizer sobre a sua vida, mais interessante será a sua prestação de serviço, ou então você se conectar melhor com os seus clientes, com as pessoas aí, ok? Feito esse disclaimer, vou dar continuidade. Como eu estava falando para vocês, eu passei por esse momento e pesquisando na internet encontrei vários e vários canais. Um desses canais falava sobre uma perspectiva diferente de Jesus. Eu cresci num lar cristão e eu tinha uma determinada visão sobre a figura de Jesus. E essa pessoa me trouxe uma outra visão. E ela batia muito na tecla de não confie no que eu estou falando, vá para o livro, porque você vai ler, você vai entender e por aí vai. E o livro é justamente esse, como você pode ver, O Despertar da Consciência. Aí eu vou explicar aqui para vocês, que vai dar para ver, são 7 livros que compõem essa coleção aqui, que é um pouco grossinha, ela tem... Deixa eu ver... 685 páginas, 685 páginas, e eu vou conversar com você sobre esse livro, vou explicar direitinho quais foram as minhas experiências. Mas voltando, como eu tinha falado, então é uma coletânea que está aqui nesse volume único, que é composta por 7 livros, escritos pelo Neville Goddard. Uma coisa que é bem interessante, que eu descobri meio que aleatoriamente, eu fui fazer algumas pesquisas sobre o Neville, um pouco para saber da história dele, e descobri que um dos significados de Neville é nova cidade, ou cidade nova. E isso vai fazer bastante sentido para você, então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender. Então, como eu estava falando, esse livro foi escrito pelo Neville Goddard no século passado, e ele vai trabalhar, entre outras várias e várias coisas, o poder da imaginação do sujeito. E como essa imaginação, enquanto um poder que se expressa em todo e qualquer sujeito, pode criar realidades múltiplas. Então, só para deixar mais claro para vocês como que foi o meu primeiro contato, porque eu inicialmente era uma pessoa que tinha dificuldade de acreditar na própria imaginação. Eu não me dava tanto assim espaço, eu me puxava muito, tentava colocar o meu pé naquilo que eu considerava que fosse o chão. Embora eu tivesse sido uma criança muito imaginativa, então eu era uma criança que, por exemplo, dava aula para as paredes, imaginando que eram alunos. Então, desde criança eu tinha essa habilidade muito desenvolvida, que era da imaginação,
E a vida adulta foi chegando, várias coisas foram acontecendo, eu tenho certeza que você sabe muito bem do que eu tô falando, a gente vai perdendo um pouco o contato daquilo que é essencial pra gente, ou daquilo que era essencial. Então, esse autor fala muito sobre a imaginação, sobre o poder da imaginação, certo? E numa perspectiva que para mim fez muito sentido e para as pessoas que convivem comigo também, porque eu tenho isso, eu já falei e vou deixar cada vez mais claro. Eu não vou sozinho, eu levo outras pessoas junto comigo. Então, quando eu leio um livro, eu tendo a falar com as pessoas que eu convivo. Ah, esse livro é legal por conta disso, por conta daquilo outro. Com esse livro não foi diferente. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é como o autor, o Neville Goddard, ele pega referências bíblicas da Bíblia cristã para fundamentar o que ele está querendo dizer. Então, para deixar mais claro, caso você ainda não tenha entendido, esse livro vai trabalhar a questão da espiritualidade, mas não vinculada a uma religião específica. Não, vai trabalhar a espiritualidade de um modo geral, não está restrito ao cristianismo, embora o autor se utilize do fundamento do cristianismo, que é a Bíblia, mas não é um livro cristão, não é um livro religioso. Para quem já trabalha um pouco com espiritualidade, já entende um pouco mais do assunto, vai conseguir pegar bem o que eu estou querendo dizer com isso. Então aqui eu vou até mostrar para vocês que eu realmente, quando eu entro na realidade, eu sugo bastante. Esse aqui são um pouco das anotações. Eu uso post-it, para caso vocês tenham dúvida. Aí olha como que eu faço. Vou até mostrar para vocês que vai ficar bem legal. Aqui um pouco de anotação que eu fiz aqui no começo do livro. Que depois que eu me desprendi dessa questão de fazer anotações, de fazer grifos, aí então eu uso o livro como um caderno, porque eu tô naquele momento ali, vem os insights e eu quero registrar esses insights no livro. Seja porque talvez eu vá passar esse livro para frente, então eu gosto dessa coisa de transmitir aquilo que eu penso para outras pessoas, seja de forma escrita, seja de forma falada, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então aqui só para vocês verem, tá bem grifado. Eu fiz assim, então tem aqui vários pontozinhos, que aí eu vou marcando para ficar mais fácil para eu achar depois em consultas futuras. E tem um ponto aqui, e inclusive foi o primeiro que me saltou, e que eu acho bem interessante, que é assim, ó. Vocês, provavelmente, quem tem uma formação cristã, cresceu num lar cristão, já ouviu aquela famosa frase, né? Mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, tem essa parte aqui que o autor vai fazer uma explicação e ele vai dar uma outra leitura, uma outra perspectiva para essa mesma passagem, e não é uma perspectiva literal. Então, vai dizer bem assim: a Bíblia compara o homem teimoso ao camelo que não consegue passar pelo buraco da agulha. A agulha referida nesta passagem, que é esta passagem bíblica que eu mencionei para vocês, na verdade era um pequeno portão nos muros de Jerusalém, que era tão estreito que um camelo não conseguia passar por ele sem que antes fosse aliviado de sua carga. O homem rico que se deixar sobrecarregar com falsos valores humanos não conseguirá entrar no reino dos céus, até que ele se alivie da sua carga, assim como o camelo que precisava passar por esse estreito portão. E eu achei essa leitura, essa interpretação muito interessante e ressoou muito comigo, e é também por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque me deu uma outra forma de enxergar essa passagem bíblica, porque como eu já falei para vocês, eu venho de uma formação cristã, então foi introduzido na minha formação, durante o meu processo de constituição enquanto sujeito, os valores cristãos que estão comigo até hoje. Então, para mim olhar para o meu passado e entender essas passagens numa outra perspectiva, inclusive perspectivas que conversam bastante comigo, foi muito legal, eu adorei. Eu vou até citar para vocês aqui outras passagens que vão deixar ainda mais claro o que esse livro traz e como que foi a minha experiência com ele. Deixa eu pegar aqui para vocês. Uma coisa que é bem interessante que esse autor vai trabalhar é a questão das visualizações. Ele não vai usar necessariamente esse termo, você já deve ter ouvido falar de visualizações criativas, que é você estando no agora, conectado com o agora, você se projetar para o lugar que você deseja estar. Então, por exemplo,
hoje eu estou aqui nessa realidade, mas eu desejo ter um grande escritório com uma grande biblioteca, com isso, com aquilo, uma casa assim, uma casa assado. Então ele trabalha muito essa questão de você sentar no conforto da sua casa, no momento de tranquilidade e fazer esse salto, no sentido de eu fecho os meus olhos, eu fecho para os sentidos, para os 5 sentidos, e a partir disso eu levo a minha consciência para aquele lugar que eu quero atingir, que é o lugar do meu desejo. E ele vai falar também uns pontos que eu achei muito, muito interessantes, que é quando você quer uma coisa, então eu decidi que eu serei um booktuber de sucesso, que eu utilizarei essa plataforma cada vez mais para atingir mais e mais pessoas, levando aquilo que eu acredito e aquilo que faz sentido para mim. Eu já estou fazendo isso, mas eu ainda não atinjo milhares e milhões de pessoas. Então o que que eu faria? Eu me sentaria no conforto da minha casa, no momento de tranquilidade, faria aquelas respirações mais profundas para que eu me acalme, para que a ansiedade de atingir logo esse objetivo não me pegue com muita força e eu consiga, fechando os meus olhos, ou seja, aniquilando ali naquele momento o sentido da visão, eu me projetaria para esse lugar do meu desejo realizado. Aí aqui eu vou fazer um parêntese interessante e veio até uma ideia aqui de fazer uma conexão com marketing. Bora lá. Dentro de marketing, a gente trabalha muito isso, gente. Vamos falar de marketing. Ai, meu Senhor Jesus, mas ok. Dentro de marketing, a gente trabalha a questão do desejo. Então, eu desejo aquilo que eu não tenho. Então, por exemplo, essa garrafa aqui. Se eu tenho essa garrafa, que é uma garrafa de água, e eu já uso esse objeto, ele já satisfaz a minha necessidade, que é, como eu já falei em vídeos anteriores, se você não sabe, dá uma olhadinha aqui nos vídeos que tem no canal que você vai conseguir entender quando eu falo sobre necessidade, sobre desejo, sobre demanda. Mas considerando que eu tenho essa garrafa que me ajuda a satisfazer a minha necessidade de tomar água, então eu não preciso, nesse momento, desejar uma outra garrafa, porque eu já tenho um objeto que satisfaz essa minha necessidade agora, certo? Para o qual o meu desejo está direcionado. Então, como eu tinha falado para vocês, a gente deseja aquilo que a gente não tem. Se você já tem um carro, por exemplo, pode ser que você deseje ter outro carro, mas aí são outros motivos. Mas se você já tem um carro, é pouco provável que você deseje um outro para aquela mesma função que você comprou aquele carro. E o autor usa essa mesma lógica para falar sobre os exercícios de visualização. Então ele vai dizer que quando você quer alguma coisa muito intensamente do fundo do seu coração, você não deve desejar essa coisa. Você deve assumir que essa coisa já está com você. Ou então que você já é aquela versão que você queria ser. Por exemplo, no começo da minha trajetória, eu tinha dificuldade de vender, né? Dificuldade de vender o meu trabalho, vender o meu serviço. Embora várias pessoas dissessem para mim, mas você tem todas as habilidades necessárias para ser um vendedor excelente. Você fala muito bem, você consegue se comunicar com as pessoas de uma forma clara. Por que que você não está conseguindo? E a resposta é simples, eu não me via nesse lugar. Então eu tinha todas as ferramentas técnicas para que eu fosse um excelente vendedor, mas eu não me via nesse lugar. Eu não tinha vestido essa camisa, digamos assim. Mas o dia que eu virei a chave, inclusive esse livro tem um papel muito, muito, muito importante nisso, foi o dia que eu sou um vendedor. Eu sou a pessoa que eu preciso ser para conseguir vender o meu serviço de forma que eu não seja desvalorizado, de forma que eu venda o meu serviço pelo preço justo. Então, o dia que eu assumi isso para mim, comecei a me comportar dessa forma, parece brincadeira, mas fez total diferença, porque eu comecei a me sentir. E tem uma coisa, não um conceito, mas tem um elemento, tem uma expressão, vou colocar dessa forma, tem uma expressão que esse autor usa muito e ela é uma expressão que aparece na Bíblia, que é o eu sou. Então vou até pegar aqui para vocês uma passagem, porque aí vai ficar mais claro isso que eu estou querendo dizer e vocês vão conseguir captar a mensagem principal que eu consegui entender através da leitura desse livro. Aí
se você quiser se aprofundar, quiser ter você mesma a sua experiência, você mesma a sua experiência, para entender o que esse autor fala, como fala, porque que é a minha visão, é a minha percepção sobre esta obra. Então você vai adquirir essa obra caso você tenha interesse. Inclusive o link vai estar aqui na descrição. Eu vou colocar para vocês um link da Amazon e já vou explicar aqui para vocês. Quando você clica no link que está aqui abaixo na descrição, você está colaborando para a manutenção desse canal. O que é muito importante, faz muita diferença para a gente aqui, e você não vai pagar nada mais por isso. Então, se você já decidiu comprar o livro A ou B, que está disponível lá na Amazon, e você clica no link que eu deixar disponível aqui para você, você vai pagar o preço que você pagaria normalmente, mas com o diferencial de que você contribui para o crescimento desse canal, para que eu leve essas mensagens, que vocês vão perceber que tem um caráter muito interdisciplinar, né, que é a mistura de várias disciplinas diferentes para várias pessoas, tá bom? Feita essa explicação, eu vou voltar aqui para vocês nessas passagens que vai falar sobre o eu sou. Então, para quem já tem experiência com a Bíblia e tudo mais, já ouviu essa expressão várias e várias e várias e várias vezes. Então, você vai ter, por exemplo, um momento que diz assim, o autor vai falar: a consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Então, quando o autor usa o termo consciência, ele está falando aquilo que o sujeito é consciente de ser. Então, eu, Rafael, agora que sou consciente de ser um excelente vendedor, eu começo a enxergar o mundo a partir da minha consciência de ser um excelente vendedor. Quando eu não era consciente de ser um excelente vendedor, eu enxergava o meu mundo, a minha realidade, a partir dessa ótica. Então, tentem usar. Não é tão simples assim, mas quando se fala de consciência aqui nesse contexto que esse autor utilizou, é como se fosse ela vai influenciar a lente que você utiliza para enxergar a si mesmo e o mundo, certo? Então, dando sequência aqui para vocês entenderem o que o autor está querendo dizer. Então, ele volta lá para o exemplo bíblico e vai dizer: ele disse, eu sou o caminho. E não eu, José da Silva, sou o caminho, mas eu sou a consciência de ser o caminho através do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Então aqui, o que o autor está querendo dizer? Ele vai se aprofundar e para isso eu sugiro que você leia realmente o livro, porque você vai tirar suas próprias conclusões e vai fazer bastante sentido para você. Mas ele vai dizer que, lembre daquela questão que eu trouxe do desejo. Então, ao invés de desejar ser alguma coisa, porque pensa, se eu desejo ser alguma coisa, eu estou pressupondo que hoje, agora, nesse momento, eu não sou. Porque se eu fosse, eu não desejaria ser aquilo que eu já sou no atual momento. Então, a lógica que o autor apresenta pra gente é o presente. Então, não é eu fui, eu serei, eu sou. E repetir isso cada vez mais, o autor inclusive menciona momentos específicos do dia para você poder fazer isso, eu vou falar disso um pouco mais para frente, então você vai repetir no presente, assumindo que se é aquilo que você deseja ser. Ok? Aí talvez fique um pouquinho mais complexo, então qualquer coisa deixa aqui nos comentários que eu posso responder. Se for o caso, faço até outros vídeos explicando um pouco mais. Mas vou dar sequência aqui para a gente não perder o fio da meada e para a conversa não ficar muito longa, tá bom? Então eu já falei para vocês qual foi o ponto inicial que me levou a chegar nesse livro, dei uma passada bem assim por cima do que esse autor trabalha, porque lembrem, pessoal, são 7 livros contidos aqui nesse volume único, então ele vai em cada um desses livros trabalhar um tema. Aí eu vou até falar aqui para vocês quais são os nomes de cada um dos 7 livros. Então vamos lá. O primeiro deles é Ao Seu Comando, o segundo, A Sua Fé é Sua Fortuna, o terceiro, A Oração, a Arte de Acreditar, o quarto, Sentimento é Segredo, o Sentimento é o Segredo, o quinto, O Poder da Consciência, o sexto, O Despertar da Imaginação e o sétimo, Tempo de Semear e Colher. Eu tô sem óculos, então deu uma dificuldade aqui para ler. Mas então, acabei de ler para vocês os títulos. Então, percebam que cada um desses livros vai tratar de uma das dimensões, mas que todos eles juntos, por isso que estão aqui num volume único, vão ajudar o sujeito que o lê com os olhos abertos, com a mente aberta, a conseguir
e moldando a sua realidade a partir da sua percepção. Aí agora eu vou dar alguns exemplos para vocês que vai ficar ainda mais claro o que eu estou tentando passar aqui, tá bom? Pense assim, fechem os olhinhos, se for o caso, e pensem naquele dia, que é um dia assim, muito complicado para você. Ou você tinha um boleto para pagar e o dinheiro ainda não tinha aparecido, ou você então brigou com a mãe, brigou com o pai, brigou com o marido, enfim, alguma coisa negativa aconteceu e aquilo ali te impactou emocionalmente. Você há de concordar comigo que nesses mesmos dias você não costuma estar na sua melhor versão. Então talvez você esteja mais propenso a brigar com outras pessoas, a descontar a sua raiva em outras pessoas. Talvez o dia fique meio azul para você, azul no sentido de blue, aquela expressão em inglês de meio triste, meio assim, meio down, sabe? Ou então você não vai reparar nas coisas bonitas e simples que normalmente você repara. Igual aqui em casa, vocês vão escutar isso bastante nos vídeos. Talvez o microfone não capte assim com tanta facilidade, mas aqui a gente ouve muito barulho de pássaro. E é incrível que nos dias que eu estou com a minha cabeça leve, tranquila, eu consigo ouvir o barulho dos pássaros e apreciar. No dia que eu não estou com a cabeça tão interessante, me irrita. Mas são os mesmos pássaros, eu não sei se, enfim, deu para entender, são pássaros com os mesmos cantos. E isso vai variar. O que mudou? Foi o ambiente interno ou o ambiente externo? Você já conseguiu responder essa pergunta. Foi o ambiente interno que mudou. Então, a depender de como está o meu mundo interno, isso vai impactar a sua leitura do mundo externo. Porque até para quem estuda, talvez a questão do enfim, são vários temas. Tem aquela famosa frase que diz, né, que assim como é dentro é fora, assim como é em cima é embaixo. Então, assim, aquilo que eu tenho dentro eu costumo projetar fora. Então, aquela pessoa que te irrita e você, ui, que vontade de ir para cima daquela pessoa. Aí você faz um pouco de terapia, que é o meu caso, e de repente na terapia com o seu analista, você descobre assim, opa, o negócio é comigo aqui, hein? Era uma característica minha que estava comigo, eu não conseguia reconhecer e apontava ela para o outro. É claro que eu tô falando muito por cima, não é minha área de especialidade, como eu falei para vocês. Esse momento aqui é para eu expor a minha opinião, expor a minha experiência enquanto leitor desse livro, tá bom? Então, dei esse exemplo para vocês e eu tenho certeza que com eles vai ficar muito mais claro e muito mais fácil para você entender que a forma como está o seu mundo interno vai impactar o seu mundo externo. Então, por exemplo, se venceu o boleto e você precisa pagar aquele boleto e tudo mais, ok? E você não sabe de onde tirar esse dinheiro, você não sabe o que fazer para realizar para vencer esse dragão. Tem até uma expressão, tem uma passagem que ele usa aqui, que fala dos gafanhotos, né? Dos gafanhotos, enfim. Que diz bem assim, que éramos como gafanhotos aos olhos deles, aos nossos olhos e aos olhos deles, aos olhos do gigante. E o autor vai fazer uma explicação aqui muito interessante que é, quando você se olha para si mesmo e se enxerga como alguém pequeno, você necessariamente vai fazer com que o outro também te veja dessa forma. E eu vou dar até um exemplo aqui, para ficar ainda mais claro. Dê um exemplo profissional. Já teve várias e várias situações que, como eu já falei para vocês, eu sou consultor de marketing, eu posso até fazer um vídeo explicando um pouco sobre como é a minha rotina como consultor de marketing. Mas eu sou consultor e eu já apresentei várias e várias e várias propostas comerciais. Quando lá no passado, lembra que eu falei para vocês que eu ainda não tinha assumido a minha potência enquanto um vendedor nato, enquanto um vendedor que consegue sim demonstrar para o outro o valor do preço justo do seu trabalho, e eu não me via dessa forma. Então, o que acontecia? Por eu me ver como alguém pequeno, o outro também via isso, mesmo que eu não comunicasse com ele diretamente. Porque às vezes eu demonstrava insegurança. Quem é de vendas vai entender muito bem isso aqui que eu estou falando. Às vezes eu demonstrava insegurança mesmo sem eu querer, mesmo sem eu perceber. E a outra pessoa capta isso. Então eu, naquele contexto, aos meus próprios olhos, era um gafanhoto diante de gigantes, que eram os meus, entre aspas, oponentes, que eram aquelas pessoas que eu estava, naquele contexto, tentando convencer a contratar o meu serviço. Mas quando eu mudo a minha forma de enxergar a mim mesmo, portanto, a concepção que eu tinha sobre
eu, Rafael, enquanto sujeito dotado de várias potencialidades, inclusive para ser um excelente vendedor, a realidade mudou. Mas foram os meus clientes que mudaram? Foi o mundo externo que mudou? Não, fui eu que comecei a olhar para mim numa outra perspectiva. E foi justamente por isso que eu consegui obter resultados. O que é resultado nesse contexto? Ser valorizado pelo meu trabalho e receber o preço justo pelo meu trabalho. Porque tem também uma outra situação em que o sujeito ele não se sente seguro o suficiente para prestar aquele serviço, mesmo que ele tenha as habilidades técnicas necessárias, e esse era o meu caso, e por conta disso você acaba oferecendo o seu serviço num preço muito abaixo do que os seus concorrentes estão oferecendo. E obviamente, isso vai dar problema. Porque, por exemplo, isso já aconteceu comigo. Eu ofereci um serviço num preço X, depois eu desanimei. Porque eu sabia desde o começo que aquilo ali não era o preço condizente com aquilo que eu ia entregar para aquela pessoa. Então, volta aquela passagem que eu falo, que está aqui para vocês lerem e verem com os próprios olhos que a forma como você enxerga a si mesmo vai impactar como você enxerga o mundo e como o outro te enxerga. Isso para mim foi uma lição muito interessante. E se você pega esses ensinamentos e leva para sua vida, pergunte-se para si mesmo: olha, quais foram os momentos da minha trajetória em que eu me vi de um determinado jeito, eu me vi pequeno e por conta de me ver pequeno, eu acabei fazendo com que o outro me visse dessa forma ou me comportando dessa forma. E tem até, fechando um link que eu abri agorinha, que é: você tá com boleto para pagar, mas você está crente em si, na própria potência de que você consegue resolver aquele problema, de que você não é um gafanhoto diante daquele gigante, muito pelo contrário, você é o gigante. Aquilo ali te dá forças e você inevitavelmente vai conseguir encontrar saídas alternativas para resolver esse problema. Porque você não se sente menor do que esse problema. Você entende que é uma situação que você consegue resolvê-la. Portanto, você deixa de ser um gafanhoto e se torna o gigante da sua realidade, da sua vida. Então, assim, para mim, essas lições elas fazem muito sentido e é um livro que eu vou dizer para vocês, sem brincadeira, ele transformou minha vida. Foram vários livros que passaram pela minha trajetória e que, sem sombra de dúvidas, me levaram para um outro patamar enquanto sujeito, enquanto profissional, e esse é um deles. E tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que essa para mim é realmente muito cara no sentido de ser importante. É que tem um determinado momento aqui desse livro que ele vai fazer uma interpretação tão interessante do livro O Conde de Monte Cristo, que para quem não sabe, é um dos meus livros favoritos da vida, que aquilo ali, aquela leitura que ele fez, aquela interpretação que ele fez do Conde de Monte Cristo, ela expandiu minha consciência, ela estourou minha cabeça. Porque, como eu falei pra vocês, é um dos meus livros favoritos da vida, ele tá aqui, eu vou até mostrar. Ui, quase que caiu. Eu vou até mostrar ele aqui pra vocês, vocês escutam um negócio caindo aqui, tá bom? Essa edição aqui que eu tenho, do Conde de Monte Cristo, eu vou até fazer uma resenha, porque esse livro é um dos livros também que mudou muito a minha vida. Então ele vem assim, ó, em 2 volumes. Eu vou deixar o link dele aqui também para vocês adquirirem, caso tenham interesse. E eu li esse livro em 2021. Ele é em 2 tomos. Tem o primeiro, né, o primeiro volume. Será que nessa época eu já rabiscava os livros? Em 2000 e... Já rabiscava os livros. Deixa eu ver até o que eu anotei aqui. Essa cena me lembra. Enfim, gente, o bom é que eu começo a... Enfim, não é pra isso aqui que eu tô. Então, esse aqui é o 2º tomo. Gente, chega de livro, é muito bom. Livro novo. E como eu estava falando pra vocês, eu li esse livro. Esse livro, eu acho que ele tem um total... Só pra mostrar pra vocês entenderem o tanto que esse negócio me impactou. Esse aqui é o primeiro. Ele tem um total... Meu Deus, agora eu não sabia que isso. 1.374 páginas. Gente, não precisa se assustar, tá? 1.374 páginas. Eu li esse livro em 21 dias. Assim, eu comi esse livro. Eu comi esse livro. Eu acordava de madrugada com o livro na cabeça e eu queria ir lá ler o livro. E ele mudou muita coisa a minha forma de enxergar. Só porque lá em 2021, estamos hoje em 2025, a minha vida era outra, a minha mentalidade era outra. Eu não tinha passado por várias experiências que eu passei. Então, a forma como eu interpretei esse livro era o Rafael lá de 2021 com o repertório que eu tinha.
hoje, o Rafael de 2025, passando por várias e várias coisas e tendo encontrado esse livro aqui, eu comecei. Ele dá uma interpretação, ele dá uma visão tão interessante, porque, fazendo um resumo bem pequeno para esse vídeo não ficar grande, tá? O Conde de Monte Cristo vai basicamente falar do Edmundo Dantes, uma pessoa de bem, uma pessoa que passa por várias e várias coisas injustas. Aí eu não vou falar o que são essas coisas efetivamente, que aí você vai ler para descobrir, mas ele é preso, né? E enfim, várias e várias coisas vão acontecendo. E o que eu acho mais interessante é que o Neville Goddard, nesse livro, ele vai fazer uma leitura simbólica do Conde de Monte Cristo, fazendo assim, explicando que a prisão que acontece, o Conde de Monte Cristo, até mostrar aqui para vocês, porque é muito gráfico, pra você ver que a editora também quis deixar muito claro que tem uma prisão, ó, você tem aqui é um box de qualidade, viu, gente? Sério. Você tem aqui, então, é para deixar claro que é uma prisão mesmo. Então, Neville Goddard, até então, eu tinha feito a interpretação dessa prisão numa perspectiva literal. E ele vai dizer que não, que é uma prisão numa perspectiva mental, porque o Edmundo Dantes, quando está na prisão, conhece uma pessoa, e essa pessoa transmite vários ensinamentos para o Edmundo Dantes. Então, a leitura que o Goddard faz é que essa pessoa que aparece, que eu não vou dizer quem é, enfim, você vai ler e você vai descobrir, ou então na resenha que eu fizer vai ficar um pouco mais claro, e eu vou avisar que tem spoiler e por aí vai, para quem se incomoda, ele vai dizer que essa pessoa é a luz interior do Edmundo Dantes. E que por conta desse contato com essa luz interior, com a própria potência, com alguns vão chamar de centelha divina, com esse Deus que habita no sujeito, ele consegue encontrar o próprio caminho. Como isso acontece aí, de novo, vocês vão ter que ler. Eu achei essa leitura muito bonita mesmo. E ele vai dar outros exemplos lá que não tem como eu falar sobre eles aqui sem dar spoiler, sem acabar de alguma forma influenciando a sua experiência de leitura. Mas assim, para mim foi muito interessante ler esse livro, Despertar da Consciência. Teve até uma situação, uma anedota legal para contar aqui para vocês. Que teve um dia, eu tenho o hábito de fazer isso. Na minha cabeça, os meus livros, eles me chamam. Os livros, os que eu tenho aqui na minha estante, que já deu para perceber que são vários, né? Então, às vezes eu penso assim, que livro que eu quero ler hoje? Ou que livro que eu vou ler essa semana? Ou que livro que eu vou ler esse mês? Aí eu dou uma olhada, às vezes realmente eu fico sentado olhando para a estante para ver ali qual é o que eu quero ler, porque já deu para perceber que tem muitas opções. Vários deles eu já li, mas vários eu ainda não li. E num determinado dia eu peguei, foi esse livro aqui. Então eu peguei esse livro e abri numa página X, assim, aleatoriamente, e foi na página que ele falava sobre o Conde de Monte Cristo fazendo essa leitura muito profunda, muito simbólica. Eu sou muito apegado a essa questão de leituras simbólicas, eu posso falar sobre isso num outro contexto. E aquilo ali que me despertou para eu ler o livro, porque eu já tinha despertado o interesse em ler esse livro aqui, O Despertar da Consciência, mas eu comecei a ler e dei uma parada. Na minha cabeça ele tinha parado de falar comigo. E eu peguei ele, foi no Conde de Monte Cristo, e foi justamente por isso que eu falei, não, calma, opa, Conde de Monte Cristo? Esse livro fala disso? Então o que eu peguei? Eu peguei o livro para ler inteiro, para chegar na parte que falava do Conde de Monte Cristo, aí eu vi que era uma parte muito pequena, se comparado a todos os ensinamentos que o autor entregava. Mas para mim foi muito interessante essa conexão da prisão, que é representada aqui pelo Conde de Monte Cristo, né, e também da experiência que eu tive lá em 2021, foi uma experiência muito boa, que eu consegui absorver muita coisa, mas obviamente se eu for ler esse livro de novo, que é o que eu tô com vontade de fazer, eu vou absorver muito mais com o repertório que eu tenho, mas assim, foi muito interessante que esse livro que me libertou bastante, me levasse de volta para o meu passado, fazendo uma conexão de um livro que fala muito sobre prisão, vai ali falar um pouco de injustiça. Eu sou formado em Direito, tenho um AB e tudo mais, não atuo, mas eu sou formado em Direito, e a gente que passa pelo Direito, algumas pessoas, não todas, costuma ter um apreço um pouco maior pela essa questão de justiça, injustiça. A gente já viu várias situações de pessoas que foram presas injustamente, por aí vai. Então teve um apelo para mim, mas um apelo no sentido o que mais pegou para mim naquele momento foi o contexto da prisão e não o da libertação. Certo? Agora, quando eu vejo esse livro, que é um livro que vai falar sobre prisão, mas assim, no sentido de você conseguir se libertar dessas prisões, porque, tanto é que você fala, o despertar da consciência, e ele remete a esse livro que lá no passado, para mim, ele significava mais prisão do que qualquer outra coisa. Então, assim, sem sombra de dúvidas, eu indico muito a leitura desse livro. Leiam com o coração aberto, veja se ressoa com você. Às vezes pode ser que não ressoa e tá tudo bem, né? Às vezes você vai encontrar outros caminhos para poder trabalhar essas questões, mas eu senti muito forte em mim
esse desejo, foi até a minha irmã, a Ruth, que provavelmente vai assistir esse filme, que é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo, que falou, faz um vídeo sobre esse livro, porque você vai ajudar muitas pessoas, você vai se conectar com muitas pessoas, e como eu estou muito aberto para isso, inclusive estou aberto para vocês também. Deixem aqui sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça sobre algum livro, alguma coisa assim, que esteja relacionado aqui com o que a gente vai trabalhar nesse canal, que a gente vai avaliar e produz um conteúdo, ó, naquele nível de qualidade para você, nessa conversa gostosa, que é para te acompanhar lendo Lendo não, porque senão você não vai conseguir prestar atenção. Lavando uma vasilha, que eu faço bastante, limpando uma casa, uma coisa bem leve, como se eu estivesse conversando com você num bar e a gente trocando ideia. Eu quero trazer isso cada vez mais para o canal. E, de novo, recomendo super a leitura desse livro. Como eu falei, vou deixar o link dele aqui na descrição. Gente, eu acho tão legal falar isso. O link dele aqui na descrição para você dar uma olhadinha. Como já falei, comprando qualquer dos produtos que a gente deixa disponível aqui na descrição, você ajuda na manutenção desse canal que está começando, mas é um sonho que já vem de muito tempo. Inclusive, agora que eu estou lembrando, eu vou compartilhar isso com vocês. A primeira vez que eu li esse livro aqui, que é o Conde de Monte Cristo, eu fiquei muito impactado. Então eu conversava com as pessoas, eu falava, e as pessoas só falando, faz um canal no YouTube, fala sobre isso. Mas eu não me sentia capaz, eu não me sentia potente o suficiente para fazer aquilo. As habilidades técnicas já estavam lá, os dons já estavam lá para eu utilizar, mas eu não via. Porque a minha consciência naquele momento era de uma pessoa que não conseguia fazer. De repente, a chave vira e opa, consigo sim. Tanto é que você está assistindo a esse vídeo, eu estou aqui me expondo, eu estou aqui usando a minha imagem para compartilhar essa mensagem com você, com muito amor, com muito carinho e esperando do fundo do meu coração que esse vídeo, que esses minutos que a gente passou junto tenha feito algum tipo de transformação na sua vida. Se eu conseguir atingir pelo menos uma pessoa, eu tenho certeza que eu já vou dormir muito, muito tranquilo, sabendo que a minha missão enquanto indivíduo que passa por esse mundo está sendo cumprida dentro das minhas possibilidades na expressão dos meus dons. Muito, muito, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!